Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. E hoje, meus amigos e amigas, nós precisamos conversar sobre algo que está deixando o mundo em estado de alerta. Algo que deixou as telas de ficção científica e começou a bater nas portas das nossas casas. Se você acompanha as notícias, já percebeu que não estamos mais falando de luzes distantes e embaçadas no céu. Nós estamos falando de avistamentos em massa, de governos mudando o discurso e de um caso recente no Brasil que assustou muita gente, o caso do influenciador Mike Leão. Não poderíamos deixar de falar sobre o assunto, que é realmente muito fascinante, não é mesmo? Bom, meus amigos, luzes intensas, som mecânicos e inexplicáveis sobre um rio no interior do Paraná, os animais em desespero, cachorros latindo pro nada e cavalos agitados. E o que veio depois? O silêncio forçado, relato de carros pretos, intimidações e o medo real de quem viu o que não devia. Mas será que ele não devia ter visto? Ou será que chegou a hora de todos nós vermos? Nós estamos diante de uma encruzilhada espiritual e planetária. E se você acha que isso é apenas uma questão ufológica ou de tecnologia militar, fique comigo, porque hoje nós vamos conectar esse drama vivido lá no Paraná com as mensagens da espiritualidade superior. Amigos e amigas, creio que o véu está sendo rasgado agora mesmo. Sejam muito bem-vindos ao canal Mensageiros do Além, e eu sou Bruno Cruz e hoje vamos conversar sobre o que está acontecendo nos céus do mundo. Quem já está aqui na nossa comunidade há algum tempo, nada disso que aconteceu com o Mike Leão ou nos céus de outros continentes é surpresa. Lembram-se aí do vídeo que lancei lá atrás, né? O contato extraterrestre entre 2026 e 2027. Lá em 2025, né? Naquela época, nós trouxemos o alerta da espiritualidade e dos delatores. E agora a linha do tempo está se cumprindo. Naquele vídeo, meus amigos, de 2025, nós abordamos a famosa profecia de Chico Xavier sobre a data limite e o prazo de 50 anos, após a chegada do homem à Lua em 1969. E esse prazo encerrou-se em 2019, e desde então nós entramos oficialmente em um período agudo de preparação para a regeneração da Terra. Nós também trouxemos, naquela oportunidade, a comunicação espiritual profunda do Preto Velho Pai Joaquim, e ele apontou exatamente o ano que estamos, 2026, como um marco divisor de águas nesse processo de transição, culminando em 2033 com o auge dessa revelação sobre a vida alienígena em diferentes planos do nosso planeta. Nós fomos avisados, e o que era a profecia agora é a manchete. Veja o que disse Pai Joaquim lá no distante ano de 2021. Vamos ouvir. Que passou desde o 2002, quando começou. A primeira fase acabou. Agora vai começar uma segunda fase do mundo de regeneração. Cada fase é 7 anos, onde vai começar a seleção. Foi exatamente o dezembro quando começou essa doença. Tá? Isso tudo que está acontecendo é seleção. Não vou dizer que está morrendo só aqueles que, como se pode dizer, não vão ficar na Terra. Não é isso que eu estou dizendo. Alguns estão desencarnando e ainda que vão continuar por aqui, que já garantiram vaga. Agora, está havendo a seleção para o findar 7 anos e aí começar tudo de novo. A terceira fase está acontecendo e através dessas peneladas, e não vai ser só essa doença, eu acabei de dizer, até 2026 vão acontecer outras coisas que vão questionar
essa hipocrisia, inclusive a chegada dos extraterrestres até 2026, para entrar numa nova etapa de 2026 a 2033, que eu não sei lhe dizer o que é, e a partir de 2033 começar a etapa onde o verbo volta à terra, a ação do amor. Bom, meus amigos, o crédito vai aí para o canal do Jefferson Biscardi, que faz aí um trabalho incrível de entrevistas com médiuns incorporados, né? Fazendo perguntas aí para a espiritualidade aos moldes do que Kardec fez no passado, né? É simplesmente incrível. O canal do Jefferson Biscardi é uma fonte de inspiração constante aqui para a gente. Bom, é incrível, não é mesmo? Ele ter falado aí dessas datas, né, 2026, 2027, como sendo um marco desse contato com entidades extraterrestres, né? Bom, então estamos vivendo um momento histórico que poderá ser lembrado para sempre, né? E não é apenas a espiritualidade que está falando, o mundo material está sendo forçado a confessar diante dos fatos. A liberação de documentos e vídeos inéditos pelo Pentágono sobre os fenômenos anômalos não identificados, né, os chamados WAPs, mostra que os governos estão preparando a humanidade para uma revelação muito maior. Recordem-se aí do depoimento chocante de David Grush, né, o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. Ele foi um dentre muitos que vieram a público falar sobre esse encobrimento, né, desse contato que já acontece há muito tempo com a humanidade, né? Então, sob o juramento, no Congresso americano, ele afirmou com todas as letras que o governo possui material biológico não humano e naves recuperadas. Amigos e amigas, o desacobertamento começou e até mesmo Hollywood está fazendo a sua parte na preparação gradual, né? O novo filme de Steven Spielberg, Dia da Revelação, não é apenas aí um entretenimento, é um sinal de que o tema está sendo massificado para evitar o pânico coletivo. Porque quando chegar a hora da verdade, a humanidade precisará estar preparada, né, para o que vem depois, né? Bom, eles estão nos acostumando com a ideia de que não estamos sozinhos, né? Então tudo está convergindo. As anomalias no espaço, como por exemplo aquele cometa 13 Atlas, né, que foi matéria aí de manchete nos jornais por meses, gerando especulação científica sobre atividades além da nossa compreensão. E amigos e amigas, se você está gostando aí da nossa análise e não faz parte da nossa comunidade, te convido agora a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pois toda semana tem vídeos novos. E deixe também o seu gostei, o seu like, né? Isso ajuda a espalhar o espiritismo e não custa nada, né? E se aparecer o botão hypar, por favor, clique para que esse conteúdo seja alavancado. Mas, meus irmãos, como nós espíritas e espiritualistas, né, devemos olhar para o céu agora com medo, como aconteceu no caso de Mike Leão, né? Não, nós devemos olhar com a sabedoria que a doutrina nos trouxe aí há mais de um século, não é mesmo? Porque lá em O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec já nos tranquilizava na questão 55, confirmando a pluralidade dos mundos habitados. Então, meus amigos e amigas, o universo é vasto e está repleto de civilizações em diferentes e variados estágios de evolução material e espiritual. E claro que a aparência desses seres é completamente diferente da nossa, não é mesmo? Então devemos estar preparados para o que der e vier. E esse é o trabalho desse vídeo que a gente está fazendo hoje, né? Bom, o que precisamos entender, meus amigos, é que o verdadeiro contato que se aproxima não é um espetáculo de tecnologia, né? Aliás, pode até ser, mas o mais importante é a questão da evolução moral, né?
Muitas dessas civilizações superiores que se aproximam da Terra dominam o que nós chamamos de tecnologia do amor universal. E o propósito desse contato é puramente pedagógico e fraterno. Se finalmente o contato acontecer, e acredito particularmente que eles vão se manifestar, será para auxiliar e curar as feridas crônicas do nosso planeta, né? As doenças intratáveis, a fome sistêmica, as guerras absurdas, através de uma ciência moral que nós ainda engatinhamos para compreender. Afinal, foi isso que Chico Xavier disse lá no remoto Pinga Fogo. Vamos ouvir. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, partindo da Lua, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Tanto, meus amigos e amigas, não se apavore com as luzes. A mudança não vem de fora para dentro. A reforma íntima é o primeiro passo, e a mensagem central que a espiritualidade nos deixa é que o verdadeiro contato começa no silêncio do interior de cada um de nós. A única nave capaz de nos levar com segurança para o mundo de regeneração é o nosso próprio coração transformado. Embora, meus amigos, creio piamente que haverá uma grande revelação neste ano, como disse aí o preto velho Pai Joaquim de Aruanda, né? Que eles mostrarão muitas hipocrisias que corroem aí a humanidade, né? Claro, sem fazer o trabalho por nós mesmos, né? Seria aí como professores, como irmãos mais velhos que talvez nos mostrem aí alguns caminhos possíveis, não é mesmo? Então, meus irmãos, tudo isso, claro que nos enche de esperança, mas como pesquisadores da verdade, nós não podemos fechar os olhos para os detalhes práticos dessa intervenção, né? Existe um detalhe no caso do Mike Leão que passou despercebido por muita gente, mas que pode ser a chave para entendermos o que está acontecendo geograficamente no Brasil, né, e no mundo. Porque o objeto que ele filmou estava pairando nas proximidades de um rio. Porque a grande maioria dos avistamentos recentes tem relação direta com grandes massas de água e até mesmo no oceano. A resposta, meus amigos e amigas, para isso não está nos noticiários de hoje. Ela foi escrita em 1938, há mais de 80 anos. O grande médium argentino, contemporâneo de Chico Xavier, Benjamin Solari Parravicini, fez psicografias detalhadas sobre o reaparecimento de seres que já habitavam a Terra em civilizações antigas. E o mais chocante, ele previu o surgimento de naves anfíbias, né? Os chamados aí transmídia. Então, meus amigos e amigas, Parravicini descreveu que esses seres viriam de luas de Júpiter,
particularmente Ganimedes e Europa, em busca de algas e recursos aquáticos, algo que a ciência moderna só foi descobrir recentemente, né? A existência de oceanos nessas luas de Júpiter. Debaixo da camada de gelo, oceanos maiores do que os nossos. Então, é simplesmente fantástico o médium argentino ter antecipado essa descoberta. Não para por aí, meus amigos. Ele apontou a América do Sul, a região dos Andes, da Patagônia, né, como um grande portal, uma base de retorno desses irmãos cósmicos. Neste exato momento, nós estamos vendo a grande revelação, né, sair das psicografias de 80 anos atrás para a tela dos nossos celulares, né? Tecnologia se misturou com a mudança na consciência espiritual através da comunicação telepática que esses seres trarão. Olha aí, meu amor, o tamanho da nave lá, as duas luzes do meio apagando lá, em cima do rio. Pra quem não acredita, ó. Uma nave alienígena lá. O tamanho da bicha comparado com o rio. Ó, o rio, o tamanho da ponta. E o tamanho do negócio. Ó a nave alienígena lá em cima. No vídeo, mas é azul, vermelha, branca, fica um monte de cor. Tá bem aqui na ponta da praia, não tá longe não. Ela apaga e volta, não sai do lugar. E o mar invadiu onde ele tá parado. E o mar invadiu tudo aqui, a parte que ele tá parado, vem até outro lado da rua. Olha aí, até onde o mar veio? Até outro lado da rua. Guarda, guarda, guarda le luci. È strano. Guarda, sta sparendo, è scomparso. Non c'è più. Ó, tá ao vivo. Gisele Imóveis. Olha lá mais uma. Eita, mulher. Tá vendo isso? Meu Deus do céu. É que ela sobe muito lá atrás. Então, irmãos, se vocês sentiram no coração, se essas informações vibraram aí para você, se você quer ver detalhes arrepiantes das profecias de Parravitini e como o caso do Paraná é apenas a pontinha do iceberg que ele desenhou lá em 1938, vocês não podem perder o documentário completo, um vídeo de 30 minutos que acabei de liberar lá no nosso canal, no outro canal, o canal Profecias e Transição Planetária. O vídeo se chama Mike Leão viu o que Parravitini previu em 1938? O desacobertamento começou. Lá eu mostro os desenhos exatos do profeta argentino e explico o porquê da busca pelas nossas águas e como a América do Sul foi escolhida, né? O link está aparecendo aqui na sua tela agora e também estará fixado no primeiro comentário logo aí embaixo. Então clique agora, o contato já deixou de ser uma lenda e é uma realidade histórica, espiritual que exige o seu despertar. Vá lá para o canal Profecias agora mesmo e mergulhe nessa investigação. E agradeço desde já de coração o apoio dos membros do canal. E se você quer ajudar na publicação de mais conteúdos como esse, temos aí o nosso clube de membros, custa muito pouco e ajuda muito. Namastê, muita paz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!